Traição tem cheiro, tem gosto, tem uma textura que gruda na pele como areia molhada. E quando essa traição vem de seu próprio filho, o peso é ainda maior. Meu nome é Teresa Mendes, e a história que vou compartilhar hoje fez meus cabelos grisalhos dobrarem de quantidade em apenas uma semana. Aos 67 anos, achei que já tinha visto de tudo nessa vida. Construí um império com minhas próprias mãos. A Mendes Contabilidade em Associados não é apenas uma empresa. É meu legado, minha terceira filha depois do meu único filho de sangue, Gustavo, e minha adorada neta Mariana. Quem me vê hoje, sentada nesta poltrona de couro no meu escritório no Guincos e ao andar do edifício Mendes, no coração financeiro de São Paulo, talvez não imagine que comecei com uma pequena mesa num porão alugado, depois que fiquei viúva. Meu marido, Augusto, partiu cedo demais. Infarto fulminante enquanto dirigia para casa. Naquela época, Gustavo tinha apenas 15 anos. Prometi a mim mesma que nosso filho nunca passaria necessidades, que teria todas as oportunidades que eu e Augusto sonhamos para ele. E cumpri essa promessa. Como cumpri? Talvez tenha sido esse meu primeiro erro. Formatura nas melhores escolas, intercâmbio na Europa, MBA nos Estados Unidos. Quando voltou, aos 26 anos, já tinha um cargo de diretor esperando por ele na empresa. Alguns funcionários antigos torceram o nariz, mas eu estava cega pelo orgulho. Meu filho está preparado, eu dizia a todos. Ele tem o sangue dos Mendes, o talento para os negócios. 2 anos depois, ele me apresentou Patrícia. Alta, elegante, com aquele tipo de beleza que parece saída de uma revista. Formada em marketing, articulada, com um sorriso que poderia vender gelo no Ártico. Casei-me novamente com a empresa após a morte de Augusto. Então confesso que fiquei feliz em ver meu filho encontrando alguém. O que não percebi na época é que Patrícia não se apaixonou pelo meu filho. Ela se apaixonou pelo sobrenome Mendes e tudo o que ele representava. Logo após o casamento, criei uma diretoria de marketing especialmente para ela. A Mendes Contabilidade precisa se modernizar, foi o que disse na reunião de acionistas. E mais uma vez, alguns veteranos da empresa franziram a testa. Regina Fonseca, minha amiga de infância e contadora sênior, foi a única que ousou questionar. Teresa, você não acha que está colocando muita responsabilidade nas mãos de quem acabou de chegar à família? Ignorei os avisos. Achei que era apenas resistência à mudança. Talvez um pouco de inveja. Como eu estava enganada. Os primeiros anos foram tranquilos. Gustavo parecia estar aprendendo bem, e Patrícia trouxe a empresa para as redes sociais. Modernizou nossa imagem. Nossa neta Mariana nasceu, trazendo nova luz à minha vida. A empresa crescia a cada ano. Eu já planejava minha aposentadoria, pensando em passar o bastão para meu filho em alguns anos. Foi nessa época que comecei a dar mais autonomia a Gustavo. Cartões corporativos, procurações, acesso às contas principais. Para emergências da empresa, eu dizia. Queria que ele aprendesse a administrar tudo para quando eu não estivesse mais aqui. Outro erro crasso da minha parte. Em março deste ano, notei os primeiros sinais. Relatórios atrasados. Reuniões canceladas de última hora. Patrícia postando menos sobre a empresa e mais sobre autocuidado e busca pelo equilíbrio. Então veio aquela conversa no meu escritório, numa quarta-feira chuvosa. Mãe, precisamos conversar, Gustavo disse, fechando a porta atrás de si. Sua expressão era grave, preocupada. Estamos com alguns problemas financeiros pessoais. Franzi a testa. Com os salários que pagava a eles, como poderiam ter problemas financeiros? A reforma da casa acabou saindo mais cara que o planejado. Ele continuou. E aquela viagem que planejamos para Trancoso nas férias? Vamos ter que cancelar. Na verdade, ele hesitou. Talvez precisemos de uma ajuda para fechar as contas deste mês. Meu coração de mãe se apertou. Apesar de toda a rigidez que os anos de negócios me impuseram, ver meu filho em dificuldades mexia comigo. Prometi que ajudaria, que transferiria um valor para eles no dia seguinte. Ele saiu aliviado do meu escritório e eu fiquei ali, sentindo aquela pontada incômoda que ignorei. Aquela intuição que deveria ter escutado. 2 dias depois, Regina entrou no meu escritório sem bater, algo que ela nunca fazia.
Seu rosto estava pálido e ela segurava o celular como se fosse uma bomba prestes a explodir. Teresa, você precisa ver isso. Ela me entregou o telefone. Na tela, o Instagram de Patrícia. A primeira foto mostrava minha nora em um resort de luxo em Trancoso, bebendo champanhe à beira da piscina. A legenda: finalmente, férias merecidas. Na Lifestyle Luxury Travel. A data: ontem. Senti como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada sobre mim. Percorri o feed. Havia mais fotos. Gustavo aparecia em algumas delas, sorrindo, bronzeado, sem nenhum sinal da preocupação financeira que demonstrara em meu escritório. Em outra foto, Patrícia exibia uma bolsa de grife nova. Presente surpresa do maridão. Ele sabe como me mimar. Ma blessed. Minhas mãos tremiam. Regina tocou meu ombro. Tem mais, Teresa. Pedi para o Paulo do TI verificar os gastos recentes do cartão corporativo de Gustavo. Ela me entregou uma pasta. As transações dos últimos 10 dias estavam destacadas em amarelo. Passagens aéreas para Salvador, reserva no resort Águas Cristalinas em Trancoso, compras em lojas de grife, restaurantes caríssimos. Tudo isso enquanto meu filho me dizia que estava com dificuldades e que precisava cancelar a viagem. Olhei novamente para o Instagram. Havia uma nova foto, postada há apenas 1 hora. Gustavo e Patrícia em um passeio de lancha, com a legenda: Dia perfeito com meu amor. Quem precisa de trabalho quando se tem isso? Viva a vida a dois. Foi nesse momento que algo mudou dentro de mim. Não sei explicar exatamente o que foi. Uma frieza, uma clareza que nunca tinha sentido antes. O amor de mãe continuava lá, em algum lugar, mas era como se tivesse sido coberto por uma camada de gelo. Olhei para Regina, que parecia preocupada com minha reação, ou falta dela. E então, fiz algo que a surpreendeu. Sorri. Regina, quero que você chame o Paulo do TI e a Fernanda para minha sala agora mesmo. E depois, entre em contato com a doutora Helena Buarque. Diga que preciso dela com urgência. O que você vai fazer, Teresa? Meu sorriso permaneceu, mas meus olhos devem ter revelado algo, pois Regina recuou um pouco. Vou dar a meu filho e minha nora uma lição sobre consequências. Uma lição que eles jamais esquecerão. Naquele momento, enquanto organizava minhas ideias, não sabia ainda o tamanho da traição que estava prestes a descobrir. Não imaginava que os gastos daquela viagem eram apenas a ponta do iceberg de 3 anos de abuso financeiro sistemático. Mas uma coisa eu sabia com certeza. Aquele cartão corporativo seria o início do fim para as regalias de Gustavo e Patrícia. Enquanto esperava por Paulo e Fernanda, abri novamente o Instagram de Patrícia e curti a última foto dela. Um pequeno aviso do que estava por vir. Se eles soubessem o que os aguardava quando voltassem dessas férias merecidas, Paulo e Fernanda chegaram à minha sala em menos de 5 minutos. Podiam ver em meu rosto que algo sério havia acontecido. Paulo, sempre discreto com seus óculos de aro fino e camisa impecavelmente passada, sentou-se em silêncio. Fernanda, minha assistente pessoal há 15 anos, conhecia cada nuance da minha expressão e parecia especialmente preocupada. Dona Teresa, o que aconteceu? Perguntou Fernanda, enquanto arrumava nervosamente a pasta que trazia consigo. Girei minha cadeira para a janela panorâmica. Lá fora, São Paulo pulsava indiferente às pequenas tragédias pessoais que aconteciam dentro dos arranha-céus. Quantas outras traições familiares estariam ocorrendo naquele exato momento, por trás das milhares de janelas de vidro espelhado? Meu filho e minha nora estão em Trancoso, hospedados em um resort de luxo. Comecei, mantendo a voz controlada. Enquanto há 2 dias Gustavo sentou nessa mesma cadeira onde você está, Paulo, e me disse que estavam cancelando a viagem por problemas financeiros. Inclusive, me pediu dinheiro para fechar as contas do mês. Virei a tela do computador para que vissem as fotos do Instagram. Fernanda levou a mão à boca, suprimindo uma exclamação. Paulo ajustou os óculos, seu rosto impassível, mas vi seu maxilar tensionar. Isso não é tudo, continuei. Regina me mostrou os extratos do cartão corporativo. Estão usando o dinheiro da empresa para financiar essa farsa. Abri a gaveta da minha escrivaninha de jacarandá, um presente que dei a mim mesma quando a empresa completou 15 anos, e retirei um porta-retratos.
A foto mostrava Gustavo aos 22 anos no dia da sua formatura. Eu, ao lado dele, radiante de orgulho, com meu tailleur azul marinho que mandei fazer especialmente para a ocasião. Fitei a imagem por alguns segundos antes de colocá-la virada para baixo na mesa. Quero um levantamento completo, disse, minha voz agora carregada de determinação. Quero saber cada centavo que Gustavo e Patrícia utilizaram da empresa nos últimos 3 anos. Cada café, cada almoço, cada viagem, cada presente disfarçado de material de escritório. Tudo. Paulo assentiu, já tirando o notebook da pasta. Posso acessar todos os registros financeiros e os logs de aprovação de despesas. Vai levar alguns dias para um levantamento completo, mas posso começar imediatamente. Tenho guardado alguns recibos estranhos que a Patrícia me entregou nos últimos meses, confessou Fernanda. Coisas que não pareciam relacionadas à empresa, mas ela insistiu que eram para eventos corporativos ou presentes para clientes. Nunca questionei por quê. Porque ela é a esposa do filho da dona. Completei com um sorriso amargo. Não se preocupe, Fernanda. Todos fomos enganados. Inclusive eu, que deveria conhecer melhor meu próprio filho. Naquele momento, Regina retornou à sala, acompanhada de doutora Helena Buarque, nossa advogada corporativa há mais de uma década. Helena, com seu cabelo grisalho sempre preso em um coque elegante e seus ternos impecáveis, emanava a confiança de quem conhecia cada vírgula da lei. Apesar dos seus 52 anos, tinha a energia de alguém muito mais jovem e a sabedoria de alguém muito mais velho. Teresa? Regina me contou por alto o que está acontecendo. Sinto muito, disse Helena, sentando-se ao meu lado. Sua voz, sempre firme nas reuniões de negócios, agora carregava uma nota de compaixão que raramente demonstrava. Não sinta, respondi, surpreendendo a todos na sala. Não ainda. Guarde sua compaixão para depois que descobrirmos o tamanho real desse buraco. Nos minutos seguintes, expliquei a Helena o que havia descoberto até então. Ela escutou atentamente, fazendo anotações ocasionais em seu bloco. Quando terminei, ela fechou sua caneta com um estalo decidido. O que você quer fazer, Teresa? Era uma pergunta simples, mas carregada de significado. Helena não estava perguntando apenas sobre as medidas legais que poderíamos tomar, mas o quanto eu estava disposta a ir contra meu próprio filho. Quero justiça, respondi após um momento. Não vingança, mas justiça. Quero que devolvam cada centavo à empresa. Quero que entendam a gravidade do que fizeram. E quero que isso nunca mais aconteça. Helena assentiu. Temos várias opções legais. Podemos ir desde uma resolução interna até medidas criminais, dependendo do montante e da natureza dos desvios. Primeiro vamos descobrir exatamente com o que estamos lidando. Decidi. Paulo, quero um relatório preliminar em 24 horas e um completo em 5 dias. Fernanda, reúna todos os recibos e documentos que possam ser relevantes. Regina, preciso que você e sua equipe fiquem de prontidão para analisar os dados assim que Paulo os levantar. Helena, esteja pronta. Todos assentiram e saíram da sala com propósito renovado, deixando-me sozinha com meus pensamentos. Girei novamente para a janela, observando o sol da tarde dourar os prédios de São Paulo. Lembrei-me do dia em que Augusto e eu compramos nosso primeiro apartamento, um pequeno 2 quartos na Zona Norte, longe do luxo onde vivíamos agora. Como havíamos comemorado com uma garrafa de vinho barato, sentados no chão vazio da sala, sonhando com o futuro. O que Augusto diria se visse nosso filho agora? A dor dessa pergunta sem resposta me atravessou como uma lâmina. Meu telefone vibrou. Uma notificação do Instagram. Patrícia havia postado novamente. Desta vez, um vídeo deles jantando em um restaurante à beira-mar. Melhor comida da Bahia. Merecemos cada momento deste paraíso. Nau vidade luxo, nau férias, mal sem crise. Sem crise. A ironia era palpável. Naquela noite, não consegui dormir. Na mansão do Morumbi, que compartilhava apenas com 2 funcionários desde que Gustavo se casou, os cômodos pareciam mais vazios e silenciosos que nunca. Passei horas em meu escritório pessoal, revendo fotos antigas, recordando momentos da infância de Gustavo.
O menino de 5 anos que corria para meus braços quando eu chegava do trabalho. O adolescente que me fez um cartão emocionante quando completei 50 anos, agradecendo por tudo que eu havia feito por ele após a morte do pai. Onde estava aquele filho agora? Às 3 da manhã, sem conseguir dormir, decidi fazer algo que não fazia há anos. Fui até o quarto que pertencera a Gustavo, preservado exatamente como ele o deixara quando se casou. Sentei-me na beira da cama, observando os troféus esportivos, os pôsteres já desbotados, os livros na estante. Em um impulso, abri a gaveta da mesa de cabeceira. Dentro, encontrei um diário antigo. Nunca soube que meu filho mantinha um. Abri-o, sentindo-me ligeiramente culpada por invadir sua privacidade, mesmo depois de tantos anos. As primeiras páginas continham desabafos típicos de um adolescente. Mas então, encontrei uma entrada que me fez parar. Hoje faz 3 anos que papai morreu. Mamãe não mencionou a data. Acho que para não me deixar triste. Mas eu sei que ela lembra. Vi os olhos dela vermelhos de manhã. Ela é a pessoa mais forte que conheço. Quando crescer, quero ser honrado como ela. Quero que ela tenha orgulho de mim, assim como o papai teria. Fechei o diário, sentindo lágrimas silenciosas escorrerem pelo meu rosto. O que havia acontecido com aquele menino? Em que momento o perdi? Talvez a resposta estivesse no meu próprio comportamento. Talvez eu o tivesse mimado demais, protegido demais, dado poder demais sem as responsabilidades correspondentes. Na manhã seguinte, cheguei cedo à empresa. Paulo já estava lá, os olhos vermelhos de quem passou a noite trabalhando. Ele me entregou um relatório preliminar que confirmava minhas piores suspeitas. Nos últimos 3 meses, Gustavo e Patrícia haviam usado os cartões corporativos para gastos pessoais que somavam mais de R$ 180 mil. Isso é apenas a superfície, Dona Teresa, explicou Paulo. Estou encontrando padrões de gastos similares que remontam a pelo menos 2 anos, alguns mais bem disfarçados que outros. Agradeci seu trabalho e pedi que continuasse. Ao longo daquele dia, mais detalhes foram surgindo. Fernanda encontrou notas fiscais de lojas de luxo que haviam sido registradas como materiais de escritório. Regina descobriu reembolsos de viagens pessoais classificadas como visitas a clientes. A imagem que se formava era de um esquema meticuloso e contínuo de apropriação indevida de recursos da empresa. Ao final do 2º dia, Helena retornou com notícias ainda mais perturbadoras. Teresa, encontramos algo preocupante. Parece que Gustavo tentou, sem sucesso, transferir algumas propriedades da empresa para uma holding recém-criada. A papelada foi iniciada, mas felizmente não foi concluída porque precisaria da sua assinatura. Senti meu estômago afundar. Isso ia além do simples uso indevido de cartões corporativos. Era uma tentativa deliberada de desviar ativos da empresa. No 3º dia, enquanto continuávamos nossa investigação, recebi uma ligação de Maurício Cardoso, gerente do Banco Progresso, parceiro financeiro da Mendes Contabilidade há décadas. Dona Teresa, espero não estar me intrometendo, mas notei algumas movimentações incomuns nas contas da empresa nos últimos meses. Tentei falar com seu filho a respeito, mas ele disse que estava tudo sob controle e que a senhora estava ciente. Expliquei brevemente a situação a Maurício, que imediatamente se ofereceu para ajudar com documentação bancária que pudesse ser útil à nossa investigação. No 4º dia, enquanto as provas continuavam se acumulando, fiz algo que nunca imaginei que faria. Liguei para Mariana, minha neta de 15 anos, e a convidei para um almoço. Mariana chegou ao restaurante Antiquários pontualmente, com seu uniforme escolar impecável e o cabelo preso em um rabo de cavalo. Apesar da pouca idade, ela tinha uma maturidade que me lembrava muito o avô. Seus olhos, idênticos aos de Augusto, me fitavam com curiosidade. Vovó, está tudo bem? A senhora parece preocupada. Sorri, tentando disfarçar minha angústia. Estou bem, querida. Apenas com algumas questões da empresa para resolver. É sobre o papai e a mamãe estarem em Trancoso enquanto dizem a todo mundo que estão em casa trabalhando? Sua pergunta direta me pegou de surpresa. Mariana notou minha expressão e continuou. Eu vi as fotos no Instagram da mamãe. Ela acha que eu não sigo ela porque criou um perfil separado para a família, mas uma amiga minha me mostrou.
Também ouvi eles conversando sobre cancelar a viagem para você, mas na verdade só mudarem as datas. Senti uma mistura de tristeza e orgulho. Tristeza por minha neta estar exposta a esse tipo de desonestidade dentro de casa. Orgulho pela sua perspicácia e integridade. Mariana, às vezes os adultos cometem erros graves, e esses erros têm consequências. O que a senhora vai fazer, vovó? Olhei nos olhos dela, tão jovens e já tão cientes das complexidades da vida. Vou fazer o que é certo, Mariana. O que é justo, mesmo que seja difícil. Ela assentiu, com uma sabedoria além dos seus anos. Eu sei que vai, vovó. É por isso que eu quero ser como a senhora quando crescer, não como eles. Suas palavras me deram a força que eu precisava para o que viria a seguir. No quinto dia, Paulo, Regina e Fernanda apresentaram o relatório completo. O valor total era de tirar o fôlego. R$ 701.180 ao longo de 3 anos. Cada centavo documentado, categorizado e comprovado. Helena preparou todas as opções legais possíveis, desde uma resolução interna até medidas criminais. E então, Teresa, o que decide? Perguntou Helena, após apresentar todas as possibilidades. Olhei para o grupo de pessoas confiáveis que haviam trabalhado incansavelmente nos últimos 5 dias. Pessoas que, diferente do meu próprio filho, demonstravam lealdade genuína à empresa que construí com tanto esforço. Vamos preparar tudo para quando eles voltarem, decidi. Uma reunião com todos os diretores e acionistas minoritários. Quero que todos vejam exatamente o que aconteceu aqui. Helena assentiu. E quanto às opções legais? Pensei em Mariana, em Augusto, no legado que construí e que queria preservar. Vamos dar a eles uma escolha: devolução integral com renúncia dos cargos, ou enfrentaremos as consequências legais até o fim. Enquanto todos saíam para executar suas tarefas, permaneci em meu escritório, observando mais uma atualização no Instagram de Patrícia. Último dia de paraíso. De volta à realidade amanhã. Saudades daqui e voltando para a correria. Mal sabiam eles que tipo de realidade os aguardava. Naquela noite, em casa, sentei-me em minha sala de estar com um álbum de fotos antigas. Passei horas relembrando o nascimento de Gustavo, seus primeiros passos, seu primeiro dia de aula. Chorei pela perda não apenas da confiança, mas também das memórias que agora pareciam manchadas. Quando o sol começou a nascer, sequei minhas lágrimas e tomei um banho demorado. Vesti meu terno azul marinho mais elegante, o mesmo tom que usara na formatura de Gustavo. Prendi meus cabelos grisalhos em um coque firme. Apliquei maquiagem discreta, mas perfeita. Olhei-me no espelho e vi não apenas a empresária Teresa Mendes, mas também a mãe que precisava impor limites, mesmo que tardiamente. Enquanto dirigia para o edifício Mendes naquela manhã, o sol de São Paulo iluminava a cidade com uma claridade quase dolorosa. Era um novo dia, um dia de ajuste de contas. No saguão, encontrei Regina aguardando ansiosamente. Eles acabaram de chegar, Teresa. Fernanda os direcionou diretamente para a sala executiva Sucesso, como você pediu. Todos os outros já estão lá. Assenti, sentindo uma calma estranha me envolver. A calmaria que precede as grandes tempestades. Está pronta? Perguntou Regina, preocupação evidente em seus olhos. Estou, respondi, ajustando levemente o broche de pérolas que Augusto me dera em nosso último aniversário de casamento. Nunca estive tão pronta em toda a minha vida. Enquanto subíamos pelo elevador até o 15º andar, lembrei-me das palavras de meu pai, há muitos anos. Teresa, na vida e nos negócios, só existem 2 coisas que ninguém pode tirar de você: sua integridade e seu conhecimento. Guarde-os com a própria vida. As portas do elevador se abriram. Era hora de mostrar a Gustavo e Patrícia o valor da integridade e o preço de tê-la traído. Enquanto caminhava pelo corredor acarpetado em direção à sala executiva, Sucesso, sentia cada batida do meu coração como um tambor anunciando uma batalha iminente. Regina caminhava ao meu lado, silenciosa, respeitando o turbilhão de emoções que eu lutava para manter sob controle. Paramos diante das portas duplas de madeira nobre. Através do vidro fosco, podia ver silhuetas movendo-se lá dentro. Uma delas, sem dúvida, era a de meu filho.
O menino que carreguei no ventre por 9 meses, que embalei em noites insones, que ensinei a andar, a falar, a ser honesto. Vamos entrar em 5 minutos, instruí Regina. Quero que eles esperem um pouco. Regina assentiu e se afastou discretamente. Fiquei sozinha no corredor, observando o quadro na parede oposta. Uma pintura do primeiro escritório da Mendes Contabilidade. Aquele porão alugado onde tudo começou. Augusto havia encomendado a pintura como presente de 5 anos da empresa. Para que você nunca esqueça de onde viemos, ele disse na ocasião. Respirei fundo. Ajustei meu blazer. Toquei o broche de pérolas como se buscasse a força de Augusto através dele. E então, abri as portas. A sala emudeceu instantaneamente. Todas as cabeças se voltaram para mim. Sentados à grande mesa oval de mogno, estavam os diretores da empresa, acionistas minoritários e, do lado oposto à cabeceira, Gustavo e Patrícia. Bronzeados, com aquele brilho de quem acabara de retornar de férias luxuosas, mas com expressões confusas diante da seriedade no ambiente. "Bom dia a todos", disse, minha voz calma e controlada. "Agradeço a presença de cada um nesta reunião extraordinária." Caminhei lentamente até a cabeceira da mesa, sem olhar diretamente para meu filho ou minha nora. Fernanda entrou logo atrás de mim, carregando uma pilha de pastas vermelhas. Ela começou a distribuí-las, uma para cada pessoa presente. "Mãe, o que está acontecendo?" Gustavo finalmente perguntou, seu tom uma mistura de confusão e irritação. "Acabamos de chegar e fomos praticamente arrastados para cá. Nem tivemos tempo de passar em casa." Agora sim, olhei diretamente para ele. Seus olhos, tão parecidos com os de Augusto, desviaram dos meus após alguns segundos. Ele sabia. Em algum nível, ele sabia o que estava por vir. "Estou feliz que puderam se juntar a nós", respondi, permitindo que um leve sarcasmo colorisse minhas palavras. "Espero que Trancoso tenha sido agradável." Vi Patrícia empalidecer sob o bronzeado. Gustavo ajustou a gravata, um tique nervoso que herdara do pai. Como todos sabem, a Mendes Contabilidade em Associados foi construída sobre pilares de ética, transparência e responsabilidade. Continuei, dirigindo-me agora a todos na sala. Valores que meu falecido marido, Augusto, e eu consideramos sagrados. Valores que esperamos que todos nesta empresa compartilhem e honrem. Fiz uma pausa, deixando que o peso das minhas palavras pairasse no ar. "Por favor, abram as pastas à sua frente." O som de pastas sendo abertas ecoou pela sala. Em cada uma delas, um relatório meticulosamente preparado por Paulo, Regina e Fernanda, detalhando cada centavo desviado nos últimos 3 anos. Gráficos coloridos mostravam o crescimento dos gastos pessoais disfarçados de despesas corporativas. Fotos do Instagram de Patrícia lado a lado com os extratos do cartão corporativo, mostrando a correspondência exata de datas e valores. Observei as reações ao redor da mesa. Surpresa, choque, desapontamento, indignação. E no caso de Gustavo e Patrícia, pânico crescente. Como podem ver, nos últimos 3 anos, o diretor financeiro Gustavo Mendes e a diretora de marketing Patrícia Nogueira Mendes utilizaram recursos da empresa para financiar um estilo de vida pessoal que não condiz com seus salários. Já generosos, devo acrescentar. Patrícia abriu a boca para falar, mas levantei a mão, silenciando-a. "Por favor, Patrícia, você terá sua chance de falar. Mas primeiro, gostaria que todos entendessem completamente a situação." Virei-me para Paulo, que estava posicionado discretamente próximo à tela de projeção. "Paulo, por favor, apresente o resumo dos gastos." Paulo assentiu e acionou o controle remoto. Na tela grande, surgiu um detalhamento dos gastos categorizados. Como podem ver, ele começou, sua voz profissional e neutra. Identificamos vários padrões de gastos irregulares. Cafés e lanches diários na empresa, R$ 12.480 ao longo de 3 anos. Almoços no restaurante executivo, R$ 86.400. Combustível do carro da empresa usado para fins pessoais, R$ 42.300. Compras pessoais disfarçadas como material de escritório, R$ 74.500.
Viagens a negócios, que eram na verdade férias, R$ 187 mil. Reformas na casa deles pagas pela empresa, R$ 230 mil. A atual viagem a Trancoso, R$ 68.500. Total, R$ 700.180. Um murmúrio percorreu a sala. R$ 700 mil era uma quantia substancial, mesmo para uma empresa do porte da Mendes Contabilidade. Isso é um absurdo! Gustavo explodiu batendo na mesa. Esses números estão manipulados. Essas despesas foram aprovadas. Eram necessárias para o funcionamento da empresa, para receber clientes, para comprar uma bolsa Chanel para sua esposa? Interrompi, minha voz cortante como uma navalha. Para pagar jantares românticos em Paris? Para reformar sua cozinha gourmet? Por favor, Gustavo, não insulte a inteligência das pessoas nesta sala. Patrícia, percebendo que a negação não era uma estratégia viável diante das evidências esmagadoras, mudou de tática. Teresa, ela começou, sua voz adocicada. Houve um mal-entendido. Algumas dessas despesas podem ter sido classificadas incorretamente. Nunca tivemos a intenção de... Poupe-me, Patrícia! Cortei novamente. As evidências são claras. Especialmente interessante é como vocês cancelaram sua viagem de férias para mim, alegando dificuldades financeiras, enquanto, na verdade, apenas mudaram as datas e usaram o cartão corporativo para financiá-la. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Gustavo parecia um animal encurralado, os olhos correndo de um lado para outro como se procurasse uma saída. Doutora Helena, chamei, virando-me para nossa advogada. Por favor, explique as implicações legais desta situação. Helena se levantou, ajustando os óculos de leitura. Sua presença era imponente, sua voz firme quando começou a falar. O que temos aqui configura apropriação indébita e pode ser caracterizado como crime contra o patrimônio, além de violação de deveres fiduciários por parte de diretores da empresa. As penalidades podem incluir desde a restituição dos valores até consequências criminais, com penas que podem chegar à reclusão de 1 a 5 anos, dependendo da interpretação do tribunal. Vi o rosto de Gustavo perder a cor. Patrícia começou a chorar silenciosamente, grandes lágrimas arruinando sua maquiagem perfeita. É importante ressaltar, continuou Helena, que essas não são apenas violações legais, mas também quebras significativas de confiança corporativa. A confiança é o ativo mais valioso em qualquer organização, e uma vez quebrada, ela deixou a frase no ar, seu significado claro para todos. Não faremos isso, mãe, Gustavo disse de repente, sua voz baixa e trêmula. Você não faria isso com seu próprio filho. Olhei para ele, sentindo uma dor quase física no peito. Este homem de 42 anos, que agora me olhava com desespero, já foi o bebê que embalei em meus braços. O menino que jurou honrar a memória do pai. O jovem que me prometeu ser íntegro e digno do nome Mendes. Você tem razão, Gustavo. Eu não faria isso com meu filho, respondi, minha voz agora suave. Mas você fez isso consigo mesmo quando decidiu trair não apenas a empresa, mas os valores que seu pai e eu tentamos incutir em você desde o berço. Levantei-me, caminhando lentamente ao redor da mesa. O que mais me dói, Gustavo, não é o dinheiro. A Mendes Contabilidade sobreviverá a essa perda. O que me parte o coração é saber que meu único filho, o herdeiro do legado que construí com tanto sacrifício, escolheu o caminho da desonestidade, da facilidade, da traição. Parei atrás da cadeira dele, colocando minhas mãos em seus ombros. Ele estava tremendo. Mas mesmo assim, você ainda é meu filho. E por isso, estou disposta a oferecer uma alternativa à exposição pública e às consequências legais que naturalmente seguiriam. Fiz um sinal para Helena, que distribuiu outro conjunto de documentos. Estas são as suas opções. Expliquei, voltando ao meu lugar na cabeceira da mesa. Primeira opção: vocês devolvem cada centavo à empresa em 30 dias, renunciam a seus cargos e nunca mais pisam neste prédio. Segunda opção: eu presto queixa formal por apropriação indébita e fraude corporativa, e vocês enfrentam não apenas a devolução do dinheiro, mas também possíveis consequências criminais. O silêncio na sala era tão denso
que podia-se ouvir o tráfego na avenida, 15 andares abaixo. Mãe, por favor, Gustavo implorou, sua voz mal audível. Isso vai nos arruinar, socialmente, profissionalmente. Você pensou nisso quando usou o cartão corporativo para pagar sua suíte presidencial em Trancoso? Perguntei. Ou quando comprou joias para sua esposa com dinheiro da empresa? Ou quando reformou sua casa às custas dos acionistas que confiaram em você? Patrícia agora soluçava abertamente. Alguns dos diretores mais antigos pareciam desconfortáveis com a cena, mas ninguém ousou intervir. Vocês têm até amanhã às 10 horas para decidir, concluí. A reunião está encerrada para todos, exceto para os membros do conselho. Temos outros assuntos a discutir. Gustavo e Patrícia se levantaram, cambaleantes como pessoas que acabaram de sofrer um golpe físico. Quando chegaram à porta, Gustavo se virou para mim uma última vez. Você vai se arrepender disso, mãe. Sangue é mais espesso que água. Olhei para ele, meu único filho, agora um estranho para mim. Integridade é mais espessa que sangue, Gustavo. Seu pai sabia disso. Que pena que você esqueceu. As portas se fecharam atrás deles. Permiti-me um momento de fraqueza, fechando os olhos brevemente, antes de me recompor e voltar minha atenção aos membros do conselho que permaneceram. Agora, senhoras e senhores, precisamos discutir o futuro da Mendes Contabilidade. Durante a hora seguinte, delineamos um plano de transição. Discutimos a redistribuição de responsabilidades. Avaliamos candidatos internos para assumir temporariamente as diretorias que ficariam vagas. E então, compartilhei uma decisão que havia tomado durante a madrugada insone. Gostaria de anunciar que minha neta, Mariana Mendes, iniciará um estágio supervisionado na empresa no próximo mês. Vi expressões surpresas. Mariana tinha apenas 15 anos. Não se preocupem, sorri, pela primeira vez naquele dia. Ela não assumirá nenhum cargo de liderança, ainda, mas quero que ela aprenda o negócio desde cedo, da maneira certa, com os valores certos. Regina, que conhecia Mariana desde bebê, assentiu em aprovação. Ela tem muito de você, Teresa, e muito de Augusto também. Ela tem o melhor de nós, concordei. E nenhum dos nossos erros, especialmente o erro que cometi com Gustavo. Após a reunião, voltei ao meu escritório. Encontrei Fernanda aguardando com uma xícara de chá de camomila. Ela sempre sabia quando eu precisava me acalmar. Como a senhora está? Perguntou gentilmente. Olhei pela janela, para a cidade que testemunhara minha ascensão de contadora viúva, a CEO de uma das maiores empresas de contabilidade do estado. Sobrevivendo, Fernanda, como sempre. Ela sorriu compreensivamente e se retirou, fechando a porta suavemente atrás de si. Sozinha, permiti que as lágrimas finalmente viessem. Não lágrimas de tristeza, embora houvesse muita dor. Eram lágrimas de alívio, de limpeza, de fechamento de um capítulo para que outro pudesse começar. Meu telefone tocou. Era Mariana. Vovó? Soube da reunião. Papai chegou em casa furioso e mamãe está trancada no quarto chorando. O que aconteceu? Respirei fundo. São assuntos complicados da empresa, querida. Podemos conversar sobre isso pessoalmente? Claro. Posso ir aí agora? Já estou saindo da escola. Venha, tenho uma proposta para você. 1 hora depois, Mariana entrava no meu escritório, ainda em seu uniforme escolar, a mochila pesada nas costas e preocupação nos olhos tão parecidos com os do avô. Vovó, estou preocupada. Nunca vi papai daquele jeito. Indiquei a cadeira à minha frente. Sente-se, Mariana. Temos muito o que conversar. Expliquei a situação da forma mais clara e honesta possível, sem tentar protegê-la da verdade, mas também sem demonizar seus pais. Ela escutou em silêncio, ocasionalmente assentindo. Quando terminei, ela ficou quieta por um longo momento. Eles realmente fizeram tudo isso? Perguntou finalmente, sua voz pequena. Sim, querida, temos todas as provas. Ela enxugou uma lágrima furtiva. Estou decepcionada, mas não surpresa. Há muito tempo venho notando coisas. Que tipo de coisas? A forma como eles falam sobre a empresa, como se fosse uma vaca leiteira, não um legado.
A forma como mamãe fica obcecada em mostrar nas redes sociais uma vida que não podemos bancar com salários normais. A forma como papai diz que você é antiquada nos seus valores, que negócios modernos funcionam de outro jeito. Senti uma pontada de tristeza, mas também de orgulho pela percepção aguçada da minha neta. Mariana, você sabe por que te chamei aqui hoje? Ela negou com a cabeça. Porque quero te oferecer um estágio na empresa, para começar a aprender o negócio, para ver se é algo que te interessa para o futuro. Seus olhos se arregalaram. Mas eu só tenho 15 anos. Eu tinha 16 quando comecei a trabalhar como assistente de contabilidade. Sorri. Além disso, seria apenas algumas horas depois da escola, para aprender, observar, entender como funciona uma empresa de verdade. Mariana endireitou-se na cadeira, repentinamente parecendo mais velha e mais determinada. Eu aceito, vovó. Quero aprender. Quero ser parte disso. E quero fazer direito, não como. Ela não completou a frase, mas não precisava. Naquele momento, olhando para minha neta, vi o futuro da Mendes Contabilidade. Um futuro construído não sobre atalhos e traições, mas sobre os mesmos pilares que Augusto e eu havíamos estabelecido décadas atrás. Quando Mariana saiu, peguei novamente meu celular, abri o Instagram de Patrícia e fiz algo que ela certamente não esperava. Curti a última foto que ela havia postado de Trancoso e deixei um comentário. Bem-vindos de volta. A conta chegou. Então desliguei o celular e me permiti um sorriso genuíno. A tempestade havia passado. O dano estava feito. Mas das cinzas deste incêndio, algo novo e melhor cresceria. Eu garantiria isso. A noite que se seguiu à reunião foi uma das mais longas da minha vida. Depois que Mariana saiu do escritório, permaneci lá até tarde, revendo documentos, assinando papéis que Helena havia preparado e ocasionalmente parando para observar as luzes da cidade que se acendiam conforme o sol se punha. Quando finalmente cheguei em casa, por volta das 9 da noite, encontrei algo inesperado na porta da minha mansão no Morumbi, uma caixa de papelão. Dentro dela, vários objetos pessoais de Gustavo que ainda estavam em meu escritório em casa. Um porta-retrato com nossa foto, um troféu de golfe que ele mantinha em minha estante, alguns livros. Sobre tudo isso, um bilhete escrito às pressas. Você escolheu a empresa ao invés da família. Espero que valha a pena. A crueldade da mensagem me atingiu como um tapa, como se eu tivesse feito uma escolha entre negócios e família, e não entre integridade e desonestidade, como se eu fosse a vilã nesta história, e não a vítima de uma traição de R$700 mil. Entrei em casa sentindo o peso dos meus 67 anos em cada passo. Amélia, minha governanta há 2 décadas, veio ao meu encontro com preocupação estampada no rosto. Dona Teresa, o senhor Gustavo esteve aqui, estava muito alterado. Pegou algumas coisas e deixou aquela caixa. Tentei impedi-lo, mas... Não se preocupe, Amélia. Tranquilizei-a, embora minha própria voz soasse cansada até para mim. Você fez o que pôde. Está tudo bem. Mas não estava tudo bem. Nada estava bem. Apesar da certeza de que havia feito o que era certo, o coração de mãe em mim sangrava. Quantas vezes havia sonhado com o dia em que Gustavo assumiria completamente as rédeas da empresa? Quantas noites havia passado planejando a transição, garantindo que o caminho estivesse pavimentado para seu sucesso? E agora, tudo estava em ruínas. Não consegui dormir. Passei horas em meu escritório pessoal, analisando fotos antigas, rememorando momentos, buscando sinais que eu pudesse ter perdido, bandeiras vermelhas que eu pudesse ter ignorado por amor cego. Será que Augusto teria percebido? Será que ele teria sido mais firme com nosso filho durante sua formação? Perguntas sem resposta que me atormentavam. Às 3 da manhã, incapaz de encontrar paz, decidi fazer algo produtivo com minha insônia. Liguei para Helena, sabendo que ela, como eu, costumava trabalhar até tarde. Teresa, aconteceu alguma coisa? Ela atendeu, preocupação em sua voz. Desculpe ligar a esta hora, Helena, mas preciso garantir que estamos totalmente preparados para qualquer cenário amanhã. Helena suspirou, mas não reclamou. Em todos os anos que trabalhávamos juntas, ela nunca reclamou da minha intensidade, da minha exigência, da minha obsessão com detalhes.
Que cenários você está considerando? Primeiro, eles podem aceitar a oferta e concordar em devolver o dinheiro e renunciar. Nesse caso, já temos os documentos de resignação prontos, bem como o acordo de pagamento, que inclui um cronograma realista, mas firme. E se eles tentarem negociar? Depende do que estão dispostos a oferecer. Mas honestamente, Teresa, eles não estão em posição de barganha. E se recusarem completamente? Se decidirem lutar? Houve uma pausa do outro lado da linha. Então, seguimos com a queixa formal. Já preparei toda a documentação. Mas, Teresa, você está realmente preparada para isso? Para ver seu filho possivelmente enfrentar consequências criminais? A pergunta pairou no ar como uma nuvem pesada. Era a mesma pergunta que eu vinha me fazendo repetidamente. Não se trata do que estou preparada para fazer, Helena. Trata-se do que é certo, do que é justo. Se Gustavo fosse qualquer outro funcionário, nem estaríamos tendo essa conversa. Mas ele não é qualquer outro funcionário, Teresa. Ele é seu filho. Fechei os olhos, sentindo lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto. E é por ele ser meu filho que isso dói tanto, Helena. Mas também é por ele ser meu filho que não posso simplesmente ignorar o que ele fez. Que tipo de exemplo eu estaria dando? Que tipo de precedente estaria estabelecendo na empresa? Que tipo de lição ele aprenderia? Helena ficou em silêncio por um momento. Você está certa, claro. Sempre esteve. É só que nem todos teriam sua coragem, Teresa. Conversamos por mais alguns minutos sobre detalhes legais e então desligamos. Tentei dormir novamente, mas o sono não veio. Às 5 da manhã, desisti e levantei-me para me preparar para o dia decisivo que viria. Escolhi cuidadosamente minha roupa. Um terno cinza chumbo, elegante e severo. Joias discretas, mas de valor. O colar de pérolas que Augusto me dera. Os brincos que Mariana me presenteou no último aniversário. Prendi meu cabelo em um coque austero e apliquei maquiagem suficiente para disfarçar as olheiras da noite mal dormida. Quando cheguei à empresa, às 7 da manhã, o prédio ainda estava praticamente vazio. Apenas os seguranças e o pessoal da limpeza circulavam pelos corredores silenciosos. Subi diretamente para meu escritório e comecei a preparar-me mentalmente para o confronto que aconteceria em algumas horas. Às 8, Regina apareceu com um café fresco e um sorriso solidário. Noite difícil? Perguntou, colocando a xícara na minha mesa. A pior em muitos anos, admiti. Mas estou pronta. Sempre está. Ela sorriu, apertando meu ombro em um gesto raro de afeto físico. Regina e eu éramos amigas há mais de 4 décadas, mas sempre mantivemos uma certa formalidade no ambiente de trabalho. Hoje, porém, ela parecia sentir que eu precisava daquele toque humano. Falei com Maurício do banco esta manhã, informou ela, sentando-se à minha frente. Ele confirmou que bloqueou o acesso de Gustavo às contas corporativas como solicitamos. Também verificou todas as transações recentes, para garantir que não houve nenhuma movimentação de última hora. Assenti, grata pela eficiência. E Paulo, conseguiu recuperar todos os e-mails que pedimos? Sim. Temos uma trilha completa de comunicações mostrando que Gustavo estava plenamente ciente de que as despesas eram pessoais, mas deliberadamente as classificou como corporativas. Inclusive, encontramos mensagens entre ele e Patrícia, discutindo especificamente como utilizar melhor os recursos da empresa. Senti meu estômago revirar. A cada nova evidência, a traição se tornava mais profunda, mais calculada, mais dolorosa. Fernanda já preparou a sala para a reunião? Sim, tudo está como você pediu. Pastas com todos os documentos relevantes, água para todos, o sistema de gravação testado e funcionando. A gravação era uma sugestão de Helena, não para uso legal necessariamente, mas para garantir que haveria um registro preciso do que fosse discutido, evitando futuras distorções. Às 9, Helena chegou, impecável em seu terno preto, carregando sua pasta de couro cheia dos documentos que poderíamos precisar. Juntas, revisamos mais uma vez cada detalhe, cada cenário possível, cada resposta que eu poderia dar. Lembre-se, disse Helena, mantenha-se calma o tempo todo. Não permita que eles a provoquem ou a façam perder o controle emocional.
Isso é exatamente o que eles tentarão fazer: transformar isso em um drama familiar para desviar a atenção do crime corporativo. Assenti, agradecida pelo conselho. Helena era mais que uma advogada brilhante. Era uma estrategista excepcional que entendia a psicologia humana tão bem quanto as leis. Às 9h45, Fernanda bateu na porta. Dona Teresa, eles chegaram. Respirei fundo, ajustei meu blazer e me levantei. Vamos recebê-los na sala de reuniões B, não no meu escritório. Quero manter isso profissional. O caminho até a sala de reuniões pareceu interminável. Cada passo ecoava nos corredores agora mais movimentados, onde funcionários lançavam olhares curiosos em minha direção. As notícias certamente já haviam se espalhado. Em uma empresa do tamanho da Mendes Contabilidade, era impossível manter algo assim completamente em segredo. Quando entrei na sala, Gustavo e Patrícia já estavam sentados. Ele, visivelmente tenso, com olheiras profundas e barba por fazer. Algo raro para alguém sempre tão preocupado com a aparência. Ela, ainda bonita apesar do rosto inchado de choro, vestindo um tailleur discreto, bem diferente das roupas chamativas que costumava usar. Bom dia, cumprimentei, minha voz neutra. Helena entrou logo atrás de mim, seguida por Fernanda, que carregava um notebook para registrar a reunião. Mãe, Gustavo começou imediatamente. Isso tudo é um absurdo, um exagero. Podemos resolver isso em família, sem toda essa teatralidade. Sentei-me calmamente, colocando minha pasta sobre a mesa. Não, Gustavo, não podemos. Isso deixou de ser um assunto familiar no momento em que você decidiu utilizar recursos da empresa para benefício pessoal. Agora é um assunto corporativo, legal e potencialmente criminal. Criminal? Está ouvindo o que está dizendo? Sou seu filho e diretor financeiro desta empresa, respondi, mantendo a voz firme. Uma posição de confiança que você traiu sistematicamente ao longo de 3 anos. Patrícia, que até então permanecera em silêncio, finalmente falou. Sua voz era suave, quase submissa, uma abordagem que eu nunca a vira usar antes. Teresa, entendemos a seriedade da situação e estamos aqui para resolver isso da melhor forma possível. Mas você tem que entender, algumas dessas despesas foram mal classificadas, não intencionalmente fraudulentas. Helena interviu, sua voz profissional cortando o ar como uma lâmina. Senhora Mendes, temos e-mails trocados entre você e seu marido, discutindo explicitamente como utilizar recursos da empresa para despesas pessoais. A intenção é clara. Vi o rosto de Patrícia empalidecer. Gustavo bateu na mesa, sua frustração crescendo visivelmente. Isso é invasão de privacidade. Vocês não tinham o direito de acessar nossos e-mails pessoais. E-mails corporativos, corrigi. Enviados e recebidos em computadores da empresa, utilizando o servidor da empresa. Legalmente, são propriedade da Mendes Contabilidade. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Fernanda digitava discretamente, registrando cada palavra. O que exatamente vocês querem? Gustavo finalmente perguntou, sua voz agora derrotada. Abri minha pasta e retirei 2 envelopes. As opções permanecem as mesmas que apresentei ontem. Primeira, vocês devolvem integralmente os R$ 700.180 em um prazo de 30 dias e renunciam imediatamente a seus cargos. Segunda, apresentamos queixa formal às autoridades por apropriação indébita e fraude corporativa. 30 dias é impossível, Gustavo argumentou. Não temos esse dinheiro líquido. Precisaríamos vender a casa, os carros. Exatamente, respondi. Bens adquiridos ou reformados com dinheiro que não era seu para começar. Patrícia começou a chorar silenciosamente. Gustavo passou a mão pelos cabelos em um gesto de desespero que me lembrou dolorosamente Augusto. E se aceitarmos a primeira opção, o que acontece depois? Ficamos sem emprego, sem casa, sem nada? Algo em seu tom, a autocomiseração, a falta de reconhecimento do próprio erro, acendeu uma chama de indignação em mim. Gustavo, você tem 42 anos, formação superior, MBA internacional e anos de experiência. Patrícia tem formação em marketing e um histórico profissional respeitável, tirando este incidente.
Vocês não estarão sem nada. Estarão exatamente onde deveriam estar se não tivessem roubado da empresa durante 3 anos. Terão que recomeçar, talvez. Trabalhar duro, economizar, viver dentro de suas possibilidades, como a maioria das pessoas decentes faz. E Mariana? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Você pensou em como isso vai afetá-la? Foi a gota d'água. Mantive a compostura, mas minha voz tremeu ligeiramente quando respondi. Mariana é a única pessoa nesta sala por quem você deveria ter pensado antes de decidir agir desonestamente. Ela tem 15 anos, Gustavo. Está formando seu caráter, seus valores, sua visão de mundo. Que exemplo você acha que deu a ela? Ele não respondeu, abaixando a cabeça. Patrícia soluçava abertamente agora. Felizmente, continuei. Mariana parece ter um senso de integridade que supera o seu. Ontem mesmo conversamos, e ela expressou interesse em aprender o negócio, da maneira certa. Gustavo ergueu a cabeça, surpresa em seus olhos. Você falou com Mariana sobre isso? Sim, sem detalhes sórdidos, mas com honestidade. Ela merece isso. Ela é uma criança que percebeu há muito tempo que algo estava errado em casa. Suas próprias palavras, não minhas. Isso pareceu atingi-lo mais profundamente que qualquer acusação de fraude. A ideia de que sua filha havia notado sua falta de caráter, que ela se decepcionara com ele muito antes que tudo viesse à tona. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Finalmente, Gustavo levantou os olhos, derrotado. Aceitamos a primeira opção, disse, quase inaudível. Devolveremos o dinheiro e renunciaremos aos cargos. Helena imediatamente abriu sua pasta e retirou os documentos já preparados. Aqui está o acordo formal. Inclui uma confissão dos atos, o valor a ser restituído, o prazo e as condições, bem como os termos da renúncia imediata. Sugiro que leiam com atenção antes de assinar. Enquanto eles liam o documento, observei seus rostos. Em Patrícia, vi principalmente preocupação com o futuro, com as consequências práticas. Em Gustavo, vi algo mais complexo. Vergonha, raiva, ressentimento e, talvez, escondido sob tudo isso, um mínimo de alívio. Como se um peso que ele carregava há 3 anos finalmente pudesse ser depositado. Após alguns minutos de leitura silenciosa e cochichos entre si, eles assinaram. Suas mãos tremiam, deixando assinaturas instáveis no papel. Precisarão entregar seus crachás, laptops e telefones corporativos antes de sair hoje, informei. Paulo do TI já está preparado para recebê-los e fazer a transferência de qualquer dado profissional necessário. Eles assentiram mecanicamente, como pessoas em estado de choque. Seus pertences pessoais serão reunidos e enviados para vocês ainda esta semana. Mais um assentimento vazio. Quanto à restituição financeira, o acordo prevê um pagamento inicial de 30% em 10 dias e o restante em parcelas mensais ao longo dos próximos 20 meses. Helena permanecerá em contato para monitorar o cumprimento. E se não conseguirmos pagar? Patrícia perguntou, sua voz trêmula. Então, a segunda opção volta à mesa. Helena respondeu secamente. O acordo inclui uma cláusula clara sobre isso. Finalizamos os procedimentos formais em pouco mais de 1 hora. Quando tudo estava assinado, carimbado e registrado, levantei-me, sinalizando o fim da reunião. Acredito que isso conclui nossos negócios por hoje. Gustavo levantou-se lentamente, olhando-me como se quisesse dizer algo mais. Por um momento, pensei que talvez houvesse um pedido de desculpas, um reconhecimento genuíno do erro, algo que pudesse abrir uma porta, por menor que fosse, para uma futura reconciliação. Em vez disso, ele apenas perguntou: "Posso ver Mariana?" "Isso depende dela, não de mim", respondi honestamente. Ela está magoada, confusa, desapontada, mas é uma jovem inteligente e compassiva. Tenho certeza que quando estiver pronta, ela entrará em contato. Eles se dirigiram à porta, derrotados. Antes que saíssem, uma última pergunta escapou dos meus lábios. "Por que, Gustavo? Você tinha tudo. Um salário generoso, uma posição respeitada, um futuro garantido na empresa. Por quê?" Ele parou, de costas para mim, os ombros caídos. "Porque nunca foi suficiente",
Respondeu, sua voz baixa mas clara. Nunca foi meu. Sempre foi seu. Seu império, sua visão, seus valores. Queria algo que fosse só meu. Algo que eu tivesse construído, não herdado. E com essas palavras, ele e Patrícia saíram, deixando para trás não apenas seus cargos e reputações, mas também um pedaço do meu coração. Quando a porta se fechou, senti minhas pernas fraquejarem. Helena percebeu e veio rapidamente ao meu lado, ajudando-me a sentar. Você foi extraordinária, Teresa. Firme, justa, profissional. Assenti silenciosamente, incapaz de falar através do nó que se formara em minha garganta. Quer um momento a sós? Ela perguntou gentilmente. Por favor. Quando todos saíram, permiti-me finalmente desabar. Chorei como não chorava desde a morte de Augusto. Grandes soluços que pareciam vir do fundo da minha alma. Chorei pelo filho que perdi, pelos erros que cometi em sua criação, pela traição que jamais imaginei sofrer, e pela família que agora estava irremediavelmente quebrada. Mas enquanto as lágrimas corriam, senti também algo inesperado crescendo dentro de mim. Não apenas dor, mas também determinação. A determinação de reconstruir, de transformar esta tragédia em uma oportunidade para um novo começo. Para mim, para a empresa e especialmente para Mariana, que agora representava o futuro do legado Mendes. Quando as lágrimas finalmente secaram, ergui-me da cadeira, lavei o rosto no banheiro adjacente, recompus minha maquiagem e retornei ao meu escritório. Havia uma empresa para administrar, uma vida para continuar e uma neta para mentorear. Naquela noite, deixaria meu coração de mãe sofrer. Mas agora, durante o dia, era a CEO Teresa Mendes quem precisava estar no comando. E ela, eu, jamais fraquejaria diante do dever. Nas semanas que se seguiram à saída de Gustavo e Patrícia, a Mendes Contabilidade passou por uma transformação silenciosa. Era como se um peso invisível tivesse sido removido do ambiente. Funcionários que antes andavam cabisbaixos pelos corredores, agora mantinham as cabeças erguidas. Reuniões que costumavam ser tensas tornaram-se produtivas. Uma nova energia permeava o edifício Mendes. Regina foi a primeira a comentar a mudança durante um de nossos almoços no Antiquários. Você percebeu como a empresa parece mais leve? Ela perguntou, enquanto provava seu risoto de camarão. Assenti, remexendo minha salada pensativamente. Percebi. É como se todos estivessem respirando melhor. Acho que ninguém queria admitir, mas a gestão de Gustavo era opressiva. Ele governava pelo medo, não pelo respeito. Olhei pela janela do restaurante, observando o movimento da cidade lá fora. São Paulo nunca para, pensei. Está sempre em movimento, sempre se renovando. Assim como eu precisava fazer agora. Não sei se algum dia vou perdoar a mim mesma por não ter percebido antes, confessei. Tantos sinais, tantos avisos, e eu, cega pelo amor de mãe. Regina cobriu minha mão com a dela, um gesto raro de carinho físico. Teresa, você fez o que qualquer mãe faria. Acreditou no melhor do seu filho. A diferença é que, quando a verdade veio à tona, você teve a coragem de fazer o que era certo. Poucos teriam essa força. Talvez ela estivesse certa. Ainda assim, à noite, sozinha em minha mansão no Morumbi, as dúvidas me assombravam. Será que fui dura demais? Será que poderia ter encontrado uma solução que não destruísse completamente minha relação com meu único filho? 10 dias após a reunião final, recebi a notificação bancária. O primeiro pagamento da restituição havia sido feito. R$300 mil, um pouco mais que os 30% exigidos inicialmente. Pelo menos nisso, Gustavo estava cumprindo sua palavra. Helena me informou que eles haviam colocado a casa à venda e estavam se desfazendo dos carros de luxo. Aparentemente, estavam se mudando para um apartamento menor em Alphaville. Gustavo já havia iniciado contatos para posições em outras empresas, embora com dificuldades óbvias dada a situação. Não senti satisfação com essas notícias, apenas um vazio profundo. Ninguém vence realmente em uma história como esta. Mariana vinha me visitando regularmente na empresa, agora oficialmente como estagiária. 3 vezes por semana, após a escola, ela passava 2 horas aprendendo os fundamentos do negócio.
Sua inteligência e dedicação me surpreendiam constantemente. Às vezes, olhando-a concentrada sobre um relatório ou fazendo perguntas perspicazes durante uma reunião, eu via Augusto nela. A mesma seriedade, o mesmo comprometimento, a mesma integridade inquestionável. Um mês após a saída de Gustavo, estávamos revisando algumas estratégias de marketing quando Mariana fez uma pausa, olhando para mim com aqueles olhos que pareciam enxergar além da superfície. Vovó, você tem falado com papai? A pergunta me pegou desprevenida. Havíamos tacitamente evitado falar sobre Gustavo durante nossas sessões de trabalho. Não, querida. Não desde aquele dia. Ela assentiu lentamente, absorvendo a informação. Eu tenho. Não muito, mas algumas vezes. Senti meu coração apertar. E como ele está? Diferente. Ela respondeu, escolhendo cuidadosamente as palavras. Mais quieto. Menos arrogante, eu acho. Está trabalhando como consultor independente agora. Mamãe conseguiu um emprego em uma agência de publicidade. O salário é bem menor do que ela ganhava aqui. Assenti, sem saber exatamente o que dizer. Parte de mim queria saber mais. Ansiava por notícias do meu filho, mesmo que fosse apenas para confirmar que ele estava sobrevivendo às consequências de suas próprias ações. Outra parte temia reabrir feridas ainda tão recentes. Ele perguntou sobre você. Continuou Mariana, observando minha reação. Queria saber se você está bem. Senti lágrimas se formando, mas as contive firmemente. Não choraria no escritório, não na frente da minha neta. E o que você disse a ele? A verdade. Que você está forte como sempre, dirigindo a empresa com maestria, mas que às vezes, quando pensa que ninguém está olhando, seus olhos ficam tristes. A percepção aguçada de Mariana me deixou momentaneamente sem palavras. Como ela conseguia ver tanto com apenas 15 anos? Vovó, ela continuou, sua voz suave, mas firme. Acho que ele está arrependido, de verdade. Não só por ter sido pego, mas pelo que fez. Suspirei profundamente. Arrependimento é um começo, Mariana. Mas reconstruir confiança leva muito mais que isso. Eu sei. Só achei que você deveria saber. Agradeci com um aceno de cabeça e voltamos ao trabalho. Mas as palavras de Mariana permaneceram comigo pelo resto do dia. 2 semanas depois, algo inesperado aconteceu. Estava em meu escritório, finalizando uma apresentação para um cliente importante, quando Fernanda bateu à porta. Dona Teresa, tem alguém querendo vê-la? Não tem agendamento, mas insiste que é importante. Quem é? Perguntei, sem desviar os olhos da tela do computador. Fernanda hesitou. É a senhora Patrícia, sua ex-nora. Ergui a cabeça, surpresa. De todas as pessoas que poderiam aparecer sem aviso, Patrícia era uma das últimas que eu esperaria. Ela está sozinha? Sim, senhora. Ponderei por um momento. Parte de mim queria recusar a visita, evitar reabrir feridas. Mas outra parte, talvez a mais sábia, sabia que fugir do confronto nunca fora meu estilo. Mande-a entrar. Quando Patrícia adentrou meu escritório, quase não a reconheci. A mulher elegante e altiva que costumava desfilar pelos corredores da empresa com saltos altos e roupas de grife havia dado lugar a alguém mais simples, mais autêntica. Vestia calças jeans, uma blusa branca básica e sapatilhas. Seu cabelo, antes sempre impecavelmente arrumado, estava preso em um rabo de cavalo despreocupado. Mas foi seu rosto que mais me impressionou. Sem a maquiagem elaborada, parecia mais jovem e, curiosamente, mais vulnerável. Obrigada por me receber, Teresa, disse ela, sua voz desprovida da arrogância habitual. Indiquei a cadeira à minha frente. Por favor, sente-se. Em que posso ajudá-la? Ela sentou-se, visivelmente nervosa, as mãos entrelaçadas sobre o colo. Vim pedir desculpas, disse simplesmente. Não era o que eu esperava. Uma súplica por clemência no pagamento, talvez. Um pedido de referência profissional, possivelmente. Mas um pedido sincero de desculpas? Isso me pegou desprevenida. Patrícia, por favor. Ela interrompeu gentilmente. Deixe-me falar enquanto ainda tenho coragem. O que Gustavo e eu fizemos foi imperdoável. Não apenas pelos valores materiais, mas pela quebra de confiança. Você nos acolheu,
nos deu oportunidades que poucos têm, acreditou em nós. E nós traímos essa confiança da pior forma possível. As suas palavras pareciam sinceras, sem o tom calculado que eu conhecia tão bem. No começo, ela continuou, eram pequenas coisas. Um jantar aqui, uma compra ali. Racionalizávamos dizendo que trabalhávamos tanto pela empresa que merecíamos algumas compensações. Mas então essas pequenas infrações se tornaram maiores, e logo estávamos vivendo uma vida que não podíamos sustentar honestamente. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Não estou aqui para pedir perdão, Teresa. Sei que o que fizemos vai além disso. Estou aqui para dizer que aceito completamente as consequências dos meus atos, que estou trabalhando duro para ressarcir cada centavo, e que, mais importante, aprendi uma lição que nunca esquecerei. Observei-a atentamente, procurando sinais de manipulação, de falsidade. Não encontrei nenhum. Ou ela havia se tornado uma atriz ainda melhor, ou estava genuinamente arrependida. E Gustavo? Perguntei finalmente. Ele sabe que você está aqui? Não, ela respondeu sacudindo a cabeça. Ele ficaria furioso se soubesse. Seu orgulho ainda está muito ferido. Mas eu precisava vir por mim mesma, para dizer pessoalmente o quanto sinto. Fiquei em silêncio por um longo momento, absorvendo suas palavras, tentando decidir como me sentia a respeito. Uma parte de mim queria acreditar nela, queria ver isso como um primeiro passo em direção a algum tipo de cura. Outra parte permanecia cautelosa, marcada pela traição recente. Obrigada por vir, Patrícia, disse finalmente. Sua visita significa algo. Quanto tempo vai levar para reconstruir algum tipo de relação? Isso eu não sei. Talvez nunca aconteça completamente. Mas reconheço e valorizo seu gesto hoje. Ela assentiu, uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto. Entendo, e respeito sua cautela. Só queria que você soubesse que estamos realmente nos esforçando para consertar o que fizemos. Não apenas financeiramente, mas em todos os aspectos de nossas vidas. Quando ela se levantou para sair, algo me impeliu a fazer uma última pergunta. Patrícia, por que agora? Por que este momento para vir até aqui? Ela parou na porta, virando-se lentamente. Por causa de Mariana. Ela nos disse algo há alguns dias que me atingiu profundamente. Disse que admirava você não apenas pelo seu sucesso empresarial, mas pela sua força moral, por fazer o que era certo, mesmo quando isso significava magoar alguém que você ama. Percebi que quero ser o tipo de pessoa que minha filha pode admirar assim também. E com essas palavras, ela saiu, deixando-me com muito mais para refletir do que eu esperava quando o dia começou. Aquela noite, não consegui dormir. A visita de Patrícia havia mexido com sentimentos que eu vinha tentando reprimir. Decidi fazer algo que não fazia há muito tempo. Dirigi até o cemitério onde Augusto estava enterrado. A noite estava clara. As estrelas brilhavam intensamente no céu de São Paulo. Uma raridade, considerando a poluição luminosa da cidade. Sentei-me ao lado do túmulo de mármore e, como costumava fazer nos primeiros anos após sua morte, conversei com ele. Augusto, queria que você estivesse aqui para me aconselhar, para me dizer se estou fazendo a coisa certa. Se sou dura demais, ou talvez não suficientemente firme. O silêncio da noite foi minha única resposta, mas de alguma forma, senti-me mais leve apenas por expressar meus pensamentos. Nosso filho cometeu erros graves, Augusto. Erros que não posso simplesmente ignorar ou perdoar com um abraço. Mas ele ainda é nosso filho. E Mariana? Ah, Augusto, você ficaria tão orgulhoso dela. Ela tem sua integridade, sua inteligência. Às vezes, olho para ela e vejo você olhando de volta para mim. Uma brisa suave agitou as folhas das árvores próximas, como se Augusto estivesse respondendo à sua maneira. O que devo fazer agora? Perguntei ao vento. Continuar firme em minha posição? Ou dar um pequeno passo em direção a algum tipo de reconciliação? Não esperava uma resposta concreta, claro. Mas ao formular a pergunta, percebi que já sabia a resposta em meu coração. Justiça havia sido feita. As consequências estavam sendo cumpridas. Talvez agora fosse o momento de permitir que a cura começasse. Lentamente, cautelosamente. No dia seguinte, após uma reunião particularmente bem-sucedida com um novo cliente,
Encontrei Mariana esperando em meu escritório para sua sessão de estágio. Vovó, tenho uma ideia para apresentar, ela disse, seus olhos brilhando com entusiasmo juvenil. Estive pensando em como podemos modernizar alguns dos nossos processos internos, sem perder a segurança que sempre foi marca da Mendes Contabilidade. Sorri, indicando que ela continuasse. Por quase meia hora, ouvi enquanto minha neta de 15 anos apresentava ideias surpreendentemente maduras e bem pensadas. Algumas delas realmente poderiam funcionar. Quando ela terminou, não pude deixar de perguntar. Mariana, de onde veio todo esse interesse por inovação? Ela hesitou por um momento, mordendo o lábio inferior. Um gesto que me lembrou dolorosamente Gustavo quando criança. Na verdade, foi papai quem me deu algumas dessas ideias. Tenho conversado com ele sobre o trabalho aqui, e ele mencionou que sempre quis implementar algumas dessas mudanças, mas nunca encontrou o momento certo. Senti uma pontada no peito. Então Gustavo ainda pensava na empresa, ainda se importava com seu funcionamento, mesmo depois de tudo. Vovó, Mariana continuou, observando minha reação cuidadosamente. Acho que papai realmente gostaria de falar com você. Não sobre voltar, ou sobre dinheiro, ou qualquer coisa assim. Só falar. Respirei fundo, pensando na visita de Patrícia, na noite no cemitério, nas reflexões que vinham ocupando minha mente. Talvez, disse finalmente, seja a hora de uma conversa. O rosto de Mariana se iluminou. Sério? Você falaria com ele? Não prometo nada além de uma conversa, Mariana. Há muito dano a ser reparado, muita confiança a ser reconstruída. Eu sei, vovó, mas é um começo. Uma semana depois, num domingo ensolarado, encontrei-me sentada no mesmo banco do Parque Ibirapuera, onde costumava levar Gustavo quando criança. Foi ele quem sugeriu o local, um aceno ao passado que compartilhávamos, um símbolo talvez de seu desejo de retornar a um tempo mais simples, mais inocente. Ele chegou pontualmente, como sempre. Vestia roupas simples, calça jeans, camisa polo, tênis. Parecia mais magro, com algumas mechas grisalhas que eu não havia notado antes. Quando nossos olhos se encontraram, vi algo que não esperava. Humildade. Obrigado por vir, mãe, ele disse, sentando-se ao meu lado, mantendo uma distância respeitosa. Mariana insistiu, respondi, tentando manter minha voz neutra, embora meu coração batesse acelerado. Ela é incrível, não é? Tão jovem e já tão sábia. Sim, ela é. Lembra-me seu pai em muitos aspectos. Um silêncio desconfortável caiu entre nós. Ao nosso redor, famílias aproveitavam o domingo no parque. Crianças riam, cachorros latiam, casais caminhavam de mãos dadas. A vida continuava, alheia ao drama que se desenrolava em nosso pequeno banco. Mãe, Gustavo finalmente começou, sua voz mais grave que o normal. Sei que um pedido de desculpas não é suficiente. Não para o que fiz. Não estou aqui para pedir seu perdão ou para tentar minimizar meus erros. Estou aqui porque preciso que você saiba que entendo agora. Entende o que, Gustavo? O valor do que você e papai construíram. Não apenas a empresa, mas o legado de integridade, de trabalho árduo, de fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Precisei perder tudo isso para finalmente valorizar. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Estou reconstruindo minha vida. É difícil, claro. Ninguém quer contratar um ex-diretor financeiro que desviou fundos de sua própria empresa familiar. Mas tenho conseguido alguns projetos como consultor independente. Patrícia está em uma nova agência. Salário menor, cargo inferior, mas ela diz que nunca esteve mais satisfeita porque é um trabalho honesto. Assenti silenciosamente, absorvendo suas palavras. Continuamos pagando a restituição. Ele continuou. Cada centavo, como prometido. Não é fácil, mas é libertador, de certa forma. Como se cada pagamento nos aproximasse um pouco mais de nos tornarmos as pessoas que deveríamos ser. Olhei para ele. Realmente olhei, além da raiva, além da mágoa, além da traição. Vi meu filho. Imperfeito, falho, humano. Mas ainda meu filho. Gustavo, disse finalmente. O que você espera desta conversa? O que você quer? Ele pensou por um momento antes de responder. Honestamente, não sei.
Talvez apenas um vislumbre de esperança de que algum dia, talvez, possamos ter algum tipo de relacionamento novamente. Não como era antes. Sei que isso é impossível. Mas algo novo, construído sobre fundações mais honestas. Respirei profundamente, sentindo o perfume das flores do parque, ouvindo o riso distante das crianças. Não será fácil, nem rápido. Respondi finalmente. A confiança, uma vez quebrada, é como um vaso precioso que se estilhaça. Pode ser reconstruído, mas sempre haverá marcas, linhas onde os pedaços foram colados novamente. Eu sei, mas talvez, continuei, permitindo que um pequeno sorriso tocasse meus lábios, talvez com tempo, com consistência, com ações que demonstrem verdadeira mudança, talvez possamos construir algo novo, não para restaurar o que foi perdido, mas para criar algo diferente, algo melhor até. Seus olhos se encheram de lágrimas contidas. Eu gostaria disso, muito. Naquela tarde, enquanto caminhávamos lado a lado pelo parque, não houve grandes promessas, nem declarações dramáticas de perdão. Apenas pequenos passos, cautelosos, em direção a um futuro incerto. Falamos sobre Mariana, sobre o trabalho dele como consultor, sobre mudanças na empresa. Tópicos seguros, neutros, mas era um começo. Quando nos despedimos, ele hesitou, como se quisesse me abraçar, mas não soubesse se seria bem-vindo. Decidi dar o primeiro passo. Abri meus braços e o abracei brevemente. Não o abraço apertado e confiante de antes, mas um abraço cauteloso, contido, cheio de ressalvas não ditas. Ainda assim, um abraço. Cuide-se, Gustavo, disse ao me afastar. E cuide bem de Mariana quando ela estiver com vocês. Sempre, ele prometeu. Enquanto dirigia de volta para casa, percebi que me sentia diferente, não completamente curada. Isso levaria muito mais tempo, se é que algum dia aconteceria completamente, mas mais leve, como se um nó que eu nem sabia que carregava tivesse começado a se desfazer. Na manhã seguinte, ao entrar no edifício Mendes, notei que os funcionários me cumprimentavam com sorrisos mais calorosos que o habitual. Regina comentou que eu parecia diferente, mais tranquila. Até Helena, sempre profissional, observou que eu tinha um brilho renovado nos olhos. Talvez fosse verdade. Talvez, ao dar os primeiros passos em direção à reconciliação com meu filho, eu também estivesse me reconciliando comigo mesma. Com minhas falhas como mãe, com minhas decisões difíceis como CEO, com todo o complexo tapete de escolhas, erros e acertos que compõem uma vida. Naquela tarde, enquanto assinava os documentos finais para o programa oficial de estágio de Mariana, agora expandido para incluir outros jovens talentos, sorri ao pensar no comentário que ela havia feito na semana anterior. Vovó, às vezes as maiores lições vêm dos maiores erros. Minha neta de 15 anos estava certa, como frequentemente acontecia. A traição de Gustavo e Patrícia havia sido dolorosa, devastadora até. A conta que eles receberam por suas ações havia sido alta, financeira e emocionalmente. Mas das cinzas desse incêndio, algo novo começava a brotar. Não perfeito, não imaculado, mas real. E talvez, com tempo e cuidado, algo até mais forte do que o que havia antes. Afinal, como aprendi ao longo dos meus 67 anos, a vida raramente segue o caminho que planejamos. Mas se enfrentarmos cada curva com integridade, com coragem e com um coração aberto à possibilidade de cura, podemos transformar até mesmo nossas maiores decepções em oportunidades para crescimento. E essa, pensei enquanto observava o sol se pôr sobre São Paulo do meu escritório no 15º andar. Essa talvez seja a lição mais valiosa de todas. Olhando para trás, para tudo o que aconteceu, percebo que esta história não é apenas sobre traição e justiça, mas sobre recomeços. Aos 67 anos, eu, Teresa Mendes, nunca imaginei que teria que reconstruir tão completamente minha vida familiar e profissional. Nunca pensei que meu próprio filho seria capaz de me enganar da forma como fez, usando o cartão corporativo para financiar uma vida de luxos enquanto mentia descaradamente sobre suas dificuldades financeiras. Aquele momento em que vi as fotos no Instagram de Patrícia, eles em Trancoso,
brindando com champanhe à beira da piscina, enquanto me diziam que haviam cancelado a viagem, foi como um punhal no meu coração. Mas a dor inicial rapidamente se transformou em determinação. Determinação de fazer o que era certo, mesmo que isso significasse confrontar meu próprio filho. O levantamento que solicitei revelou um abuso sistemático dos recursos da empresa ao longo de 3 anos, 701 reais. 180 reais desviados em cafés, almoços, combustível, compras pessoais disfarçadas, viagens falsamente registradas como negócios, reformas na casa deles, pagas com dinheiro da empresa. Tudo meticulosamente documentado por Paulo do TI, Regina da Contabilidade e minha fiel assistente Fernanda. Lembro-me vividamente daquela reunião na sala executiva Sucesso, onde confrontei Gustavo e Patrícia com as evidências. Seus rostos empalideceram quando apresentei as 2 opções: devolver cada centavo e renunciar aos cargos, ou enfrentar uma queixa formal por apropriação indébita e fraude corporativa. Sangue é mais espesso que água, Gustavo disse, enquanto saía derrotado da sala. Integridade é mais espessa que sangue, respondi. Não foi fácil. Noites de insônia, lágrimas derramadas na solidão da minha mansão no Morumbi, dúvidas constantes sobre se havia sido dura demais ou não suficientemente firme. Mas através de tudo isso, encontrei uma luz inesperada, minha neta Mariana. Com apenas 15 anos, ela demonstrou uma sabedoria e integridade muito além da sua idade. Quando a convidei para estagiar na empresa, ela aceitou com entusiasmo e dedicação. "Quero aprender a fazer direito, vovó", disse ela, com aqueles olhos tão parecidos com os do avô. Não como eles. A visita surpresa de Patrícia ao meu escritório, 1 mês após sua demissão, foi um ponto de virada inesperado. Sem a maquiagem elaborada e as roupas de grife, ela parecia mais autêntica ao admitir seus erros sem desculpas ou racionalizações. "Estou aqui porque quero ser o tipo de pessoa que minha filha pode admirar", confessou. E então, aquele encontro no Parque Ibirapuera com Gustavo. Meu filho, agora mais magro, com fios grisalhos que não tinha notado antes, admitindo que precisou perder tudo para finalmente valorizar o legado de integridade que seu pai e eu construímos. "A confiança, uma vez quebrada, é como um vaso precioso que se estilhaça", disse a ele. "Pode ser reconstruído, mas sempre haverá marcas, linhas onde os pedaços foram colados novamente." Hoje, 6 meses depois daquele fatídico dia em que vi as fotos no Instagram, a Mendes Contabilidade está mais forte do que nunca. Gustavo e Patrícia continuam pagando regularmente a restituição, reconstruindo suas vidas com trabalhos mais modestos. Mas, como eles mesmos admitem, mais satisfatórios porque são honestos. Mariana dividiu seu tempo entre a escola, o estágio na empresa e visitas aos pais. Seu programa de estágio foi expandido para incluir outros jovens talentos, trazendo sangue novo e ideias frescas para a Mendes Contabilidade. Quanto a mim e Gustavo, estamos lentamente, cautelosamente, reconstruindo algum tipo de relacionamento. Não como era antes. Isso seria impossível, mas algo novo, talvez até mais forte, porque agora está baseado na verdade, não em ilusões. Esta experiência me ensinou que, mesmo aos 67 anos, nunca é tarde para defender seus valores. Nunca é tarde para impor limites, mesmo com aqueles que mais amamos. E mais importante, nunca é tarde para perdoar. Não como um ato de fraqueza, mas como uma escolha consciente que nos liberta tanto quanto a quem perdoamos. A conta que Gustavo e Patrícia receberam não foi apenas financeira. Foi uma lição sobre consequências, sobre integridade, sobre o verdadeiro valor das coisas. Uma lição que eles jamais esquecerão. E honestamente, nem eu. Se você está assistindo a este vídeo no canal Vovó Lembrou, talvez esteja passando por algo semelhante. Talvez esteja se perguntando se deve confrontar alguém que ama, se deve impor limites, se deve priorizar a integridade sobre o conforto momentâneo. Minha resposta, depois de tudo que vivi, é sim. Sim, é difícil. Sim, dói profundamente. Sim, haverá noites em que você questionará sua decisão, mas no final,
A verdade sempre encontra seu caminho para a luz, e os relacionamentos construídos sobre ela são os únicos que verdadeiramente perduram. Gostaria muito de saber o que você achou desta história. Foi difícil para mim reviver esses momentos, organizar meus pensamentos, expor minha dor e meus erros para vocês. Cada palavra que compartilhei hoje veio do fundo do meu coração. Cada emoção foi revivida enquanto relatava esta jornada para vocês. Se esta história tocou você de alguma forma, se trouxe alguma reflexão ou inspiração para sua própria vida, por favor, deixe um comentário abaixo. Seus comentários são a maior recompensa que posso receber por abrir meu coração desta maneira. Não há nada mais gratificante do que saber que minhas experiências, mesmo as dolorosas, podem ajudar outras pessoas em suas próprias jornadas. Além disso, se você ainda não se inscreveu no canal Vovó Lembrou, faça isso agora. Aqui compartilhamos histórias reais, vividas, sentidas. Histórias que podem parecer extraordinárias, mas que são profundamente humanas em sua essência. Histórias que mostram que, mesmo quando enfrentamos traições, decepções e perdas, podemos emergir mais fortes, mais sábios, mais completos. Deixe seu like neste vídeo também. Foi um trabalho intenso reunir a coragem para contar esta história, revisitar momentos tão dolorosos, expor vulnerabilidades que normalmente guardaria só para mim. Seu like é um reconhecimento desse esforço, uma forma de dizer que valeu a pena. E se você puder, por favor, considere ajudar o canal através do Valeu Demais, uma forma de doação que nos permite continuar trazendo essas histórias para vocês diariamente. Manter um canal como este tem custos significativos: equipamentos, edição, pesquisa, e cada contribuição, por menor que seja, faz uma diferença enorme. Sua ajuda nos permitirá não apenas continuar, mas crescer, alcançar mais pessoas, compartilhar mais histórias que precisam ser contadas. Acredito firmemente que compartilhar nossas experiências é uma forma de cura, não apenas para quem conta, mas também para quem ouve. É uma maneira de transformar nossas dores em lições, nossas cicatrizes em mapas que podem guiar outros em seus próprios caminhos. Antes de encerrar, gostaria de agradecer a cada um de vocês que acompanhou esta história até o final. Sua atenção, seu tempo, sua disposição para se conectar com minha jornada. Tudo isso significa muito para mim. Em um mundo onde tudo parece acelerado e superficial, dedicar tempo para realmente ouvir a história de outra pessoa é um ato de profunda gentileza. Então, inscreva-se, comente, curta, compartilhe e, se puder, ajude através do Valeu Demais. Juntos, podemos construir uma comunidade onde histórias como a minha, histórias de desafios, de dor, mas também de superação e renovação, possam florescer e tocar corações. Até o próximo vídeo, onde trarei mais uma história real do baú de memórias desta senhora de 67 anos que ainda tem muito para compartilhar. Afinal, como descobri ao longo desta jornada, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para aprender e certamente nunca é tarde para contar a sua história.